Irmãos, hoje está a chover, eu sei que não parece, mas nós aqui na igreja estamos a entrar na nossa segunda estação. A estação em que falamos de serviço, de ministérios. Quem não sabe daquilo que eu estou a falar, convido a inscrever-se no PCE, no nosso plano de crescimento espiritual, que daqui a 2 semanas, a 3 semanas, vamos iniciar um novo ciclo. Por isso estão todos convidados a entrar no PCE. Amém? Amém! Glória a Deus! Aleluia! Animados, irmãos? Temos crianças, louvor, crianças. Isso. E agora vamos ouvir a palavra. Sabe, irmãos, nesta estação estamos a entrar do serviço, do servir, nós vamos falar muito sobre serviço, servir, da sua importância, de porque é que devemos de servir. E hoje, irmãos, eu queria falar sobre a ligação entre o servir e o adorar. E sabem porque é que é tão importante falarmos sobre serviço? Os irmãos imaginam porque é que é tão importante falarmos sobre serviço? Por uma razão muito simples. Porque o nosso Jesus, Ele veio para ser o quê? Servo. A Bíblia diz que Ele, sendo em forma de Deus, esvaziou-se. E foi obediente até à morte. E morte de cruz. Ele ensinou que aquele que quisesse ser o maior entre nós, devia de ser aquele que serve. Ele foi aquele que pegou na bacia e na toalha e não teve problema nenhum em lavar os pés, quando ninguém o queria fazer. E pezinhos bem sujinhos, atenção, eles andavam com aquelas sandalinhas ali no meio da lama, não havia lá asfalto, nem sapatinhos, nem meias. Eram pezinhos desagradáveis aqueles que Jesus foi lavar. Jesus veio para servir. E nós, como exemplo do nosso mestre, somos chamados para servir, para sermos servos. E sabe, irmãos, hoje vamos descobrir que servir é, por isso, uma forma de adorar a Deus, de adorar ao Senhor Jesus. Mas nós vamos dividir isto em 2 partes. Primeiro vamos falar sobre servir e depois vamos falar sobre adorar. De acordo? Não? De acordo? Não. Então, a primeira parte, vamos falar sobre servir. Servir. E vamos ler aqui um versículo bíblico no livro dos Atos, capítulo 20, 35, que diz assim, são palavras do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo disse assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Acho que quase todos nós já experimentámos isto, que às vezes estamos mais felizes em dar do que propriamente em receber. Quando é, por exemplo, no Natal, eu estou sempre muito mais entusiasmado com as prendas, em ver a reação que os filhos, que as pessoas a quem a gente vai dar a prenda têm, do que propriamente em receber as prendas. Nós estamos tão entusiasmados, porque de facto é mais feliz, há mais felicidade, mais alegria em darmos do que em recebermos. E sabe, irmãos, quando é que o apóstolo Paulo disse estas palavras? O apóstolo Paulo, quando disse isto, ele estava prestes a subir a Jerusalém. Já tinha sido profetizado que ele ia ser preso, que ele ia ser maltratado. E, no entanto, ele disse: não me tentem desanimar, eu vou a Jerusalém, mesmo com todos esses perigos, eu vou lá. Mas quero que vocês saibam que nós, com muito trabalho, devemos de ajudar os fracos.
Paulo incentivava os discípulos, incentivava a igreja, as igrejas que ele fundara e às quais ele discipulava, às quais ele ensinava. Ele estimulava-os a servir os fracos fisicamente, aqueles que estavam doentes, que eram rejeitados pela sociedade, nomeadamente os leprosos. Nós hoje também temos leprosos na nossa sociedade. Nós hoje temos os leprosos, sabe quais são os leprosos de hoje? São os drogados, que muitas vezes estão na rua com o mesmo estigma, com o mesmo cheiro. Mas Paulo não dizia, rejeitem os drogados, dizia, não, trabalhem arduamente para ajudá-los. Ele também chamava para ajudar os fracos materialmente. Sim, Paulo muitas vezes recolhia ofertas para levar para aqueles que necessitavam. O amor de Paulo não era um amor de palavra, era um amor de atos, de ação. Mas Paulo também falava para ajudarmos aqueles que estão fracos emocionalmente, aqueles que têm uma alma partida, aqueles que foram abusados, aqueles que foram esmagados, aqueles que foram maltratados, aqueles que foram negligenciados pelos seus pais, que foram abusados por alguma figura de autoridade. Paulo dizia, com trabalhos árduos, importa ajudar os fracos. E, claro, os fracos espiritualmente. Sim, irmãos, não nos iludamos. O mundo está quebrado espiritualmente. Mas a igreja não, a igreja é santa e pura. Não, irmãos, não é. Devia de ser. Queremos que seja. E o Espírito Santo está nela para operar para que ela seja. Mas quantas vezes estamos quebrados espiritualmente? E nós, irmãos, a nossa obrigação não é apagar o borrão que fumega, é ajudá-lo para que ele volte a arder. Por isso temos que ter sempre muito cuidado com a semente que semeamos na vida do irmão. Amém? Mas sabem porque é que Paulo dizia que por muito trabalho árduo devemos ajudar os fracos? Porque era através dessas pessoas que ele demonstrava o amor a Deus. O serviço a Deus, quando nós queremos servir a Deus, quem é que quer servir a Deus? Só ouvi uma mão para aí levantada. Nem vou pedir segunda vez. Sabe como é que é feito o serviço a Deus? Não é de joelhos e orando só. Não, isso é outra coisa. Isso é a sua vida devocional. Servir a Deus é feito através da pessoa do próximo. É isso que Paulo está a ensinar. O serviço a Deus é feito através da pessoa do próximo. Onde? Na igreja. Paulo disse que primeiramente temos que cuidar de quê? Dos domésticos da fé. Ele até diz que quem não cuida da sua própria família, que é o segundo ponto, é pior que os infiéis. O serviço a Deus, através da pessoa do próximo, é feito na igreja, na família e na sociedade. Vamos ler outro versículo bíblico. 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nós não podemos afirmar que amamos a Deus quando não conseguimos amar aquele que está ao nosso lado fisicamente.
Este texto até fala especificamente de irmãos. Vocês imaginam a preocupação que não causa a minha alma quando eu vejo e sei de pessoas que não amam a igreja, que são crentes, dizem-se cristãos, mas depois não amam a igreja. Há pessoas que dizem assim: eu não preciso de ir à casa de oração, a um culto, porque eu sou a igreja. É mentira! Tu não és igreja, irmão. Eu não sou igreja. Nós somos igreja. Igreja é um substantivo coletivo. Não é singular. Igreja é um corpo, não é um membro. A minha mão faz parte do meu corpo, mas não é o meu corpo. Entende o que eu estou a dizer, irmãos? Amém? Por isso é tão importante amarmos o corpo, porque o serviço a Deus é feito através da pessoa do próximo. Porque servir a Deus, irmãos, pode mudar toda a nossa realidade. Servir a Deus pode mudar a nossa realidade. E pode mudar a nossa realidade interior. Pode mudar a realidade da nossa comunidade e até da nossa cidade. Por isso, quando nós olhamos para as coisas ao nosso redor, ou quando nós até às vezes fazemos julgamentos acerca das coisas dos outros, e há pessoas que até se julgam arduamente a si próprias, nós não nos devemos esquecer que nós devemos olhar para a realidade com os olhos de Deus, não com os nossos. O que é que isso quer dizer, olhar para a realidade com os olhos de Deus? É assumindo as nossas fraquezas. Sim, eu sou fraco, eu sou falho. Mas também percebendo o quê? Que nessas falhas, nas nossas e naquelas que nós vemos nos outros, há uma oportunidade. Sabe, irmão, quando você diz assim: irmão, aqui na igreja faltava isto assim, assim. O que o irmão está a ver, aí, na realidade, é uma oportunidade do irmão se envolver nisso que o irmão está a ver como falha. Em vez de dizer: alguém devia de fazer isto, o irmão deve dizer: olha, eu ofereço-me para eu fazer isto. É porque é muito fácil dizer que ver as falhas e agora estar lá no buraquinho da falha para tapar. Aí já não é tão fácil. Mas isso é que é servir a Deus. Eu vejo a falha, mas eu sou o estanque da falha. Eu vejo a água a correr por ali, mas eu vou lá e tapo. Eu vejo a brecha no muro e eu sou selo para essa brecha. E com isso nós vamos fazer o quê? Com que a nossa fortaleza fique cada vez mais forte, mais intensa, mais indestrutível, mais plena. Isso faz com que a nossa comunhão seja mais profunda, com que toda a realidade onde nós nos mexemos, onde nós existimos, onde nós vivemos, mude completamente. Amém? Irmão, nós somos devedores do nosso serviço a Deus. Sabe porquê? Porque nós somos devedores do amor. Isto foram palavras também do apóstolo Paulo. Por isso não podemos pensar de outra maneira. Queres ver a tua vida a mudar, irmão? Queres? Queres ver a tua vida a mudar, irmã? Queres ver a tua família a mudar? Queres ver transformação no teu lar? Queres ver a tua cidade a mudar? A tua cidade a transformar-se? Então, irmão, se é a mudança que tu queres ver, seja você a mudança que você quer ver.
Não aponte. Faça o caminho. Amém? Então, depois de termos falado sobre serviço, vamos falar sobre adorar. Sobre adoração. Amém? Os irmãos ainda estão comigo e ainda querem ouvir a segunda parte ou já não? Amém? Ok, então vamos ouvir a segunda parte. Sobre adorar. Depois do servir, agora vem o adorar. E vamos começar a fazer aqui uma leitura bíblica, está bem? João capítulo 15, versículo 14. Jesus disse estas palavras muito simples. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Então quem são os amigos de Deus? Os amigos de Jesus. Isto foram palavras de Jesus. Sabias, Farley? Quem são os amigos de Jesus? Aqueles que fazem o que Jesus lhes ordenou. Sabem qual é a base da adoração, irmãos? A base da adoração é a obediência. Eu disse isso há pouco ali na escola bíblica. Quem é que se lembra na escola bíblica de ter ouvido isto? A Eva não se lembra. Nem o Edvan também não se lembra, também não estava lá. Lembro sim, senhor. A base da adoração é a obediência, irmãos. Porque se tu não estás em obediência, aquilo que tu fazes não é adoração. É um exercício de cântico, de reza, seja aquilo que for. Sabem, no Antigo Testamento houve uma altura em que Deus até disse: epá, vocês parem de fazer sacrifícios. Já chega, já não posso mais com as vossas ofertas queimadas. Porque o que eu quero é um coração quebrantado. O que eu quero é gente que obedeça. Mais do que gente que sacrifica, mais do que gente que vem cumprir ritos, mais do que gente que canta e que adora. Eu quero um coração quebrantado. Quem me obedeça, porque a base da adoração é a obediência. Então, quando é que nós obedecemos? Nós obedecemos a Jesus para sermos seus amigos quando fazemos aquilo que Ele ordena. E o que é que Ele ordenou? Mateus 22, 36 a 40. Vamos lá ver o que é que Jesus ordenou. Afinal, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A obediência a Jesus é então, segundo as próprias palavras dele, é o quê? É o amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Mas como é que nós expressamos amor? Como é que é expresso o amor? Quem ama dá-se. Quem se dá, ama. Querem um exemplo, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, por isso deu. Quem é que é pai e mãe aqui? Mais alto, assim, mais alto, mais alto. Você não dava a sua vida pelo seu filho? Dava ou não dava a sua vida pelo seu filho? Hã?
Então, quem ama, dá-se. O pai e a mãe dão a vida pelo seu filho, porquê? Porquê? Porque ama! A expressão do amor é dar-se, é entregar-se, é desfazer-se de si próprio. E por isso, quando nós nos damos a Deus, nós estamos a expressar amor a Deus. Ou seja, o serviço é a forma como nós nos doamos, como nós expressamos amor, como nós obedecemos. E a obediência, como nós já vimos, é a base da adoração. Por isso, para adorar, tens que obedecer. E obedecer é amar. E amar é servir. Dares a tua vida. O serviço é a forma como nos doamos. Servir é adorar. Amém? Vamos ficar em pé. Vou pedir ao grupo de louvor para subir. Vamos ficar em pé.